programa Conexão está aqui na Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André para conversar com o Dr. Paulo Silas sobre benefícios previdenciários. Como vai, Dr. Paulo? Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu vou muito bem, agradeço a oportunidade de estar esclarecendo ao nosso público sobre um assunto de extrema importância e que muita gente desconhece. Tem muitas dúvidas também, Tem muitas né? dúvidas. Então, estamos aqui exatamente para esclarecer as dúvidas que existem na nossa população. Então, vamos começar. Quem tem direito aos benefícios previdenciários? Então, isso é importantíssimo saber quem tem direito. Porque eu sou procurado por muita gente achando que existe o direito de ter aposentadoria, de ter um auxílio doença, mas somente tem direito aos benefícios previdenciários os segurados. E quem são esses segurados? São aqueles que pagam o INSS. Então, quem não contribui com o INSS não tem direito a nenhum dos benefícios do INSS. Então, para ter direito aos benefícios previdenciários, é necessário, como pressuposto, que o segurado tenha a qualidade de segurado, ou seja, pague em dia a sua contribuição previdenciária. E quanto que é essa contribuição? A contribuição previdenciária, ela depende de quem está pagando. Se for um segurado trabalhador que trabalha para uma empresa, é descontado do seu salário 8%. E a empresa paga mais o restante, para formar os 20%. Então a empresa paga uma parte e o funcionário dessa empresa, o empregado dessa empresa, paga 8%. E quem é autônomo? Então tem o contribuinte individual. Esse contribuinte individual, como ele é autônomo, ele é individual, ele tem que pagar 20% dos ganhos dele. Dos ganhos dele, porque ele não é subordinado a ninguém. Aí é mais difícil, hein? É mais difícil, mas eu aconselho a todos que trabalham, que são autônomos ou são contribuintes individuais, que contribuam. Contribuam porque hoje está todo mundo com saúde, está todo mundo bem, mas amanhã ninguém sabe o que acontece. E a pessoa pode ter um mal súbito aí, e o INSS que vai só ajudar. Vai assegurar aquele que contribui. E vai ajudar nessa hora. Mas quanto que a pessoa deve contribuir para manter um valor, assim, como, por exemplo, quando a pessoa está trabalhando numa empresa, ela ganha X. Quando ela vai se aposentar, aí esse valor cai, não é? Então, para manter um valor determinado que seja o suficiente para ela, qual seria mais ou menos, assim, qual é o piso que o INSS paga? Então o piso que o INSS paga é um salário mínimo, tá? 99,9% dos benefícios previdenciários são de um salário mínimo, é o que ele paga, né? Mas o que o contribuinte contribui? Ele tem que contribuir com no máximo teto do salário do INSS, que hoje está por volta de R$ 3.800. Então, se a pessoa ganha R$ 10.000, o que vai ser descontado dele é 8% do teto do INSS, que é os seus R$ 3.800, quase R$ 4.000. Tá? O salário, a parte dele, ele não paga. Por isso, aquelas pessoas que ganham salários acima desse teto, a gente aconselha a que tenham uma previdência privada, que pague uma previdência privada a um banco de renome, para que ele complemente essa aposentadoria lá no futuro. Tem que verificar bem, analisar bem o banco, né? Exatamente, que tem que ser uma empresa financeira idônea e que está no mercado há bastante tempo. Há muito tempo, não é? Isso é muito importante, tomar essas precauções. Porque se o banco quebra,
Lá se vão as Lá se vão as economias, economias. da vida inteira. Não tenha dúvida. E quais são os tipos de aposentadoria que nós temos? Então, nós temos 4 tipos de aposentadoria. Nós temos a aposentadoria, a mais comum é a aposentadoria por contribuição. É aquela que você vai contribuindo e no final de 35 anos de contribuição, você pode pedir a sua aposentadoria. Isso para o homem. Para a mulher, o INSS dá um desconto aí de 5 anos. Então a mulher aposenta com 30 anos de contribuição. Tá? Essa é a aposentadoria por contribuição. Essas que nós falamos aqui, que a pessoa vai contribuindo. Existe a outra aposentadoria que é por idade. Tá? A mulher aposenta aos 60 anos e os homens aos 65 anos. Mais uma vez, um privilégio para as mulheres. Ai, doutor, não é privilégio. Ah, coitada de nós de novo. Mas não basta ter somente a idade, precisa ter 15 anos de contribuição. Então, eu já tenho 65 anos, sou muito procurado assim, uma mulher e fala, eu tenho 60, já tenho 60 anos, doutor, eu queria aposentar. Quanto tempo a senhora pagou o INSS? Não, eu não pago o INSS. Então, só não tem direito. Só tem direito à aposentadoria por idade aquela pessoa que contribui com 180 contribuições, ou seja, 15 anos. Tá? A outra aposentadoria é a aposentadoria por invalidez, ou seja, o segurado trabalha, tem um acidente dentro do seu trabalho, fica afastado do serviço por bastante tempo, e ele fica de tal sorte que ele não, falei de sorte, mas azar, ele fica totalmente inválido para o trabalho laboral. Então ele fica inválido e aí ele tem direito a uma aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria tem uma característica interessante. Ela, de certa forma, ela é uma aposentadoria provisória, porque ele pode, durante o tempo que ele está inválido, pode acontecer que ele melhore, se recupere através de tratamentos e ele então pode voltar a trabalhar. Tá? Então a jurisprudência diz que até 5 anos ela é praticamente provisória. Ele vai passar periodicamente pelos peritos do INSS e passando dos 5 anos, tá, ela se torna definitiva. Tá? Isso é um posicionamento jurisprudencial. E, por fim, eu estou esquecendo aqui da quarta e última aposentadoria, que é a especial. É isso que eu ia perguntar. A aposentadoria especial é aquela que o contribuinte ele aposenta antes do tempo. Ou seja, tem algumas que é por 15 anos, tem outras que é por 20 anos, tem outras que é com 25 anos. Isso depende de onde ele trabalha. São trabalhos insalubres. Então a aposentadoria especial ela protege aquela pessoa que trabalha em mina de carvão, que trabalha com chumbo, com algum elemento nocivo à saúde. Então essa é a aposentadoria especial. Ele aposenta antes porque ele tem um desgaste pelo trabalho insalubre que ele pratica. Doutor Paulo, a gente vai dar uma pequena paradinha. O programa Conexão volta daqui a pouco e a gente vai falar sobre auxílio-doença. Não perca! Conexão está de volta com o Dr. Paulo Silas falando sobre benefícios previdenciários. Dr. Paulo, quais os requisitos necessários para obter o auxílio-doença? Bem, auxílio-doença é necessário, acontece, como o próprio nome está dizendo, em doenças. A pessoa fica afastada acima de 15 dias, a partir do momento que a pessoa é afastada por um médico, um atestado acima de 15 dias, ele entra no 16º dia em auxílio-doença. Tá? Ele passa por um perito do INSS e se ele estiver incapaz para o trabalho, ele fica em auxílio-doença. Então, periodicamente, ele passa por esse perito.
Tá? Então ele se afasta do trabalho. Ele se afasta do trabalho por mais de 15 dias, até o 15º dia, a empresa paga ele direitinho. Então o valor é o mesmo do salário dele? O valor é o mesmo do salário dele até os 15 dias. Depois o INSS começa a pagar o auxílio-doença. Aí como é feito esses cálculos? Né? Isso que eu gostaria de saber. Então, os cálculos são feitos como se ele estivesse aposentando. Né? Se ele estiver se aposentando naquele dia, é feito os cálculos, e ele então recebe 91% do valor da aposentadoria que ele teria. Então, esse é o valor do auxílio-doença. Vale destacar, Nádia, que o auxílio-doença ele pode ser de duas maneiras. O primeiro deles é de uma simples doença. A pessoa fica resfriada, né? Pega uma pneumonia e ele tem que afastar aí 1 ano, 2 anos de serviço. Esse é o auxílio-doença previdenciário. O auxílio-doença mais comum. E existe o auxílio-doença acidentário, tá? Que ele também fica afastado por mais de 15 dias. E qual a diferença dos dois? O próprio nome está dizendo. É referente a um acidente dentro da empresa, um acidente de trabalho. O trabalhador está na empresa, acontece um acidente, ele fica inválido para o trabalho, ele é afastado e ele então cai no auxílio-doença acidentário. Tá? O auxílio-doença acidentário tem 2 tipos. Um deles é do típico acidente do trabalho. A pessoa cai de uma escada, quebra uma perna, ou a pessoa põe a mão numa prensa, prensa os dedos. Esse é o típico acidente do trabalho. Mas tem um outro tipo, que é a doença profissional. A pessoa acaba ficando com um problema de tendinite, né? Um digitador que digita, então ele... Em razão das funções que ele exerce. Em razão das funções que ele exerce, ele adquire uma doença. Então isso também é considerado auxílio-doença acidentário, provocada por uma doença profissional. Tá? Qual é a diferença dos dois? Quanto aos cálculos, é a mesma. Só que o auxílio acidentário ele é mais vantajoso para o empregado. Por quê? Porque a empresa é obrigada a continuar pagando o fundo de garantia, enquanto que o auxílio-doença previdenciário simplesmente suspende o contrato de trabalho. O outro, ele mantém esse vínculo com a empresa, ou seja, a empresa é obrigada a pagar a contribuição do fundo de garantia. E outra grande vantagem do auxílio-acidente, do auxílio-doença acidentário, é a questão da estabilidade. Assim que ele volta para a empresa, né, assim que ele passa para o perito constata que ele está apto ao trabalho, ele tem 12 meses de garantia de estabilidade na empresa. Que ótimo, né? O trabalhador. E sobre o salário maternidade? Quais são as regras? Salário maternidade, muito bem. Salário maternidade é importante destacar que ele tem uma carência. Qual é a carência? É 10 meses. Para evitar que uma pessoa grávida entre numa empresa e já obtenha de cara o auxílio maternidade. Então, o auxílio maternidade, a contribuinte precisa estar contribuindo no mínimo 10 meses. Tá? O que acontece com o auxílio maternidade? Ele tem também uma diferença sobre os outros auxílios, porque a contribuinte ela passa a receber o salário integral. Não é aqueles cálculos como se fosse para aposentar. Exemplo, se a contribuinte ganha 10 mil reais por mês e está em auxílio maternidade, o INSS paga os 10 mil reais para ela enquanto ela estiver no auxílio maternidade. Tá ok? Então, auxílio maternidade tem essa vantagem, não há cálculo do salário. E é estendido também para as mães adotivas. Tá?
No início não era, e aí acharam que seria justo que uma mãe que adota uma criança, ela tem os mesmos problemas da mãe que gera uma criança. E a criança adotada em qualquer idade? É a criança adotada até uma certa idade. Não é a criança mais velha, porque a criança mais velha não tem aqueles cuidados que um bebê necessita. E é válido para toda trabalhadora? Toda trabalhadora que contribui para o INSS. É necessário ter a qualidade de segurado. E quem tem direito à pensão por morte? Então, esse é um benefício já do dependente do segurado. Até agora nós falamos de benefícios do segurado do INSS. Agora você falou da pensão por morte. Pensão por morte é quando morre o segurado. Morre o segurado, o seu cônjuge tem direito à pensão por morte. Como ela é calculada? Ela é calculada exatamente como se fosse a aposentadoria. Faça os cálculos como se a pessoa fosse aposentar e é aquilo que a mulher ou o viúvo, pode ser também o homem, recebe a pensão por morte. Os herdeiros não, os filhos não. Aí nós vamos nas classes de dependentes do INSS. A gente precisa esclarecer isso. Tá? Quem são a primeira classe de herdeiros? É o cônjuge, em primeiro lugar, os filhos menores, né? Se não tiver o cônjuge, se ele for viúvo, os filhos até a maioridade, até os 21 anos. É uma coisa interessante explicar aqui. A maioridade é 18 anos, mas para o INSS, a maioridade é 21 anos. Está emancipado já. Até 21 anos, o INSS paga a pensão por morte para essa pessoa, desde que não tenha o cônjuge. Tendo o cônjuge, é o cônjuge. Tá? E aí vem uma outra classe, de mãe e pai. De mãe e pai, vamos supor que a pessoa seja solteira, não tenha mulher, consequentemente não tem filho, mas tem o pai e a mãe, né, que poderiam pegar essa pensão por morte. Eles só poderão pegar essa pensão por morte se ela provar a dependência econômica do filho. Vocês entenderam? Ela tem que provar, através de documentos e testemunha, que ela depende economicamente desse filho. Não tem como se manter sozinho. Não tem como se manter sozinho. Esse filho paga o aluguel, paga o carnê do plano de saúde, paga as casas Bahia, etc, etc. Doutor Paulo, infelizmente a gente não tem mais tempo, nosso programa está acabando. Eu tinha muita coisa para falar Pois ainda. É, o assunto é bem extenso, né? Numa outra oportunidade a gente conversa. Estarei sempre à disposição desse programa, né? E a OAB também está à disposição, né? A OAB tem 54 comissões e são 54 assuntos diferentes que pode vir a público para um esclarecimento. Para o interesse público, com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a participação nesse programa. O programa Conexão fica por aqui. A gente se vê no próximo, mas não esqueça, mande sugestões ou críticas para najanicolau@uniabc.br. Um beijo, até a próxima.